Davi era o caçula. Então eu tenho 3 irmãos de Davi com mais de 20 anos, 4 com menos 20 anos, e o Davi tinha que ser a rapa do tacho. Então, se 4 tinham menos 20 anos, porque eles não estavam na guerra ainda, suponhamos que a mãe de Davi deu à luz a um filho por ano. Então tenho 19, 18, 17, 16, sobra. Davi tem que ter no máximo 15 anos de idade. O arqueólogo, que sou eu, é Indiana Jones. O paleontólogo, Jurassic Park. Tá bom? O meu Indiana Jones. Muito foda isso. Ele simplifica pra nossa... você entendeu? Eu sou Indiana Jones, então eu trabalho com tudo da invenção da escrita pra cá. Quem trabalha com pré-história vai mais pra paleontologia. O inferno não pode ser argumento pra ir pro céu. Eu não posso querer ir pro céu só porque eu tenho medo do inferno. Exatamente, é esse o ponto. O dia que o inferno... Eu sei que muito pregador... Mas é muito fácil ter medo do inferno. É muito fácil, mas esse não é o amor. Não é amor. Entendi. Deus criou a maconha. Sim. Que é a planta. E aí? Bom, se fosse boa, não seria maconha, seria boa conha, né? Sejam bem-vindos a mais um Pode Pá, esse podcast da galera, né? Da galera, da galera aí. É um podcast popular aí da galera. Tá bem? Tô ótimo. Graças a Deus, irmão. Cada dia melhor. Mas vamos só tirar dúvida aqui. Muitas. Então bate muitas palmas pro teólogo, arqueólogo Rodrigo Silva. Aê. Nosso convidado de hoje. Como é que você Boa. tá, meu irmão? Eu amo a sua voz. Você tem uma voz tipo assim, tudo bem? Poxa, eu gostei Ah lá. então. Não vou operar das amígdalas. Não? Não, você falou que muda a voz? Muda aí. Você não percebe que minha voz é anasaladinha? Mas você tem a amígdala zoada? Não tem não. Pelo menos por enquanto isso não. Não, né? Mas, gente, valeu, muito bom ter aqui. Pra mim é um prazer. Tá maluco. Tá falando, vocês são... Olha, todo mundo que a gente fala, Pode Pá, que legal, manda um abraço e tudo. Eu tava com o Thiago Negro agora, falou, cara, eu sou fã deles lá, manda um abraço. Que legal. E tudo. Todo mundo. De viu? verdade, muito obrigado. Há histórias muito estranhas na Bíblia. Uma virgem que deu à luz a um menino, um Jesus que andou sobre as águas, que... Multiplicou pães. Parece história do X-Men, Sim. né? Ou misturado com DC Comics, alguma coisa assim. Mas vamos lá, nós temos 3 maneiras de responder isso. Letra A, considerar que tudo é um mito mesmo, como você falou. E há acadêmicos que falam que tudo é um mito. Por exemplo, você tem a escola alemã, que tinha um camarada chamado Rudolf Bultmann, que era um dos expoentes, como outros também, Raimaros, que diziam que Jesus era apenas um mito, e eles faziam a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um cara como outro qualquer, o Cristo da fé que foi esse Cristo mitologizado que criaram. Então tem essa abordagem. A segunda abordagem que tem é aquela, por exemplo, do homem chamado também alemão, por coincidência, chamado Werner Keller, que escreveu E a Bíblia Tinha Razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite, né? É como se eu contasse assim, na hora que eu estava vindo para cá, um cara ia me assaltar, mas na hora... Não aconteceu isso. Não, né? claro. Na hora que iria me assaltar, passou uma moto correndo e ele correu. Foi isso que aconteceu. Aí um anjo de Deus veio, segurou o cara. Então tem essa segunda interpretação. E tem a terceira, que é a que vê uma historicidade no relato. Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A. Quando você compara analiticamente o texto da Bíblia com o texto da mitologia do passado, as técnicas não são as mesmas. Porque é É um estilo literário diferente. palavreado que já não se usa Exato. hoje. Mesmo para a época. Sim. Porque na época tinha mito. Você tinha as fábulas de Esopo, você tinha a mitologia de Homero, a Hesíodo, que contava as mitologias gregas. E o jeito, também tem as mitologias mesopotâmicas. O modo como a Bíblia está escrito definitivamente não é uma característica de mito. Eu vou dar um exemplo para a galera entender. Lembra do Jô Soares? Lembro. Eu fui 3 vezes ao Jô Soares. Que legal, cara. 3 vezes na época. O Jô Soares não é um podcast. Não. Aí se no futuro alguém falar, não, o Jô Soares era um podcast. Alguém que conhece vai falar, não era porque... Era uma entrevista, o podcast também era. Mas o podcast tem essas e essas e essas características que o Jô Soares não tem. O Jô Soares tinha pauta, podcast não tem pauta. O Jô Soares era controlado o tempo, podcast não é, tinha edição. Então você sabe diferenciar um podcast de um talk show. Porque eu vivi essa época. Você viu essa época. Tá. Hoje, eu como arqueólogo, fazendo uma análise da literatura do passado, eu digo, literatura de mitologia tem características que a Bíblia não tem. Davi era o caçula. Então eu tenho 3 irmãos de Davi com mais de 20 anos,
4 com menos 20 anos e o Davi tinha que ser a rapa do tacho. Então, se 4 tinham menos 20 anos porque eles não estavam na guerra ainda, suponhamos que a mãe de Davi deu à luz a um filho por ano. Então, tenho 19, 18, 17, 16, sobra. Davi tem que ter no máximo 15 anos de idade. Possivelmente, Golias era fruto de gigantismo. Tá, entendi. De gigantismo. Então ele devia ser um cara gigante, assim, pra época, 2 E metros desengonçado. e tanto. Desengonçadão. Mas, olha qual que era a característica da época. Que a gente vê a mesma coisa na história de Troia. Para evitar derramamento inútil de sangue, vamos fazer o seguinte, para não matar minha galera e não matar a sua também, eu pego um herói meu para lutar com um herói seu. E o que perder, ganha a batalha. Aliás, o que perder, perde a batalha. Em Troia aconteceu isso. Na história lá que Homero conta de Troia, que os gregos e espartas estavam lutando, aí os gregos colocaram para lutar do lado deles o Aquiles. Né, o Aquiles, contra o outro lá, que o cara era fortão. Então, os filisteus colocavam o Golias, não porque ele fosse forte, mas porque ele dava medo. Assustava, né? Imagina numa estatura mediana de 1,63 m. E por que mandaram o Davi? Não mandaram. O Davi se ofereceu. Que isso? Corajoso, Eu menino. olhar pra ele e falar, menino. O cara foi corajoso. A Bíblia fala que Golias tinha 4 irmãos, guerreiros. Então Davi foi tão audacioso que ele pegou 5 pedrinhas, porque falou assim, eu vou matar um e vou atrás do resto da família. Que isso? Ele é monstro. 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 X-Men. O arqueólogo, que sou eu, é Indiana Jones. O paleontólogo, Jurassic Park. Tá bom? O meu Indiana Jones. Muito foda isso. Você entendeu? Ele simplifica pra nossa... Você entendeu? nossa língua. Eu sou Indiana Jones. Então eu trabalho com tudo da invenção da escrita pra cá. Quem trabalha com pré-história vai mais pra paleontologia. E de onde que veio a arqueologia na minha vida, o negócio da Bíblia e tudo mais? Eu sou um misto interessante. Por isso que o meu livro chama-se O Ceticismo da Fé. Porque eu Você sempre... era cético? Demais. Sou ainda. Pra muitas coisas eu sou cético. Tipo o quê? Vou dar um exemplo pra você. Se não existe Deus, por que há algo ao invés de nada? Eu acho que existe Deus, porque, tipo, o mundão tão perfeito, assim... Tipo, tudo... Mano, quando começa a falar de corpo humano, do que tudo funciona, e tem o sistema digestivo, e tudo é... Sabe, liga aos pontos? Não tem um nó desatado, eu falo assim... É Deus, né? É algo, pelo menos, que não mostraram até agora. E isso é Deus. Aí que você me mostra o meu ceticismo. Eu sou cético demais pra acreditar na visão ateia de que tudo isso é obra do acaso. Entendi. Tomás de Aquino dizia o seguinte: Deus é amor. Se Deus é amor, ele tem que ter um objeto desse amor. Isso significa que o ser de Deus é único, mas é plural em pessoas. Ele falava isso até para já dar uma argumentação filosófica a favor da trindade. Que Deus é triuno, é um Deus, mas são várias pessoas. Ou seja, Cristo sempre existiu por toda a eternidade com o Espírito Santo e com Deus Pai. Então sempre houve Jesus Cristo. Sim. Não houve um tempo em que Deus não houvesse. Tá. Aliás, vou até fazer um paradoxo aqui. Deus não existe. Deus é. Porque existir... Existere do latim é uma coisa que é tirada da outra. Né? Deus não nasceu. O tempo nasceu. Deus é anterior a isso. Eu posso duvidar até que você está na minha frente. Mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo. Porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que a famosa frase cogito ergo sum, em latim. Penso, logo existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu estou produzindo você. Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser um outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Deus falava com Jesus? Bingo. Jesus e Deus estavam em pé de igualdade. Tá bom? Ele só se materializou e foi pra Terra? Exatamente. Só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe? Aqui tá falando até antes da Terra, tá falando da criação.
Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus. Porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus. João fala que o verbo logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que ele, tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho. Vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Mas vou enfatizar o Pai e o Filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto para o texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje eu olho assim, mas por que... Gente, Amor. por que a Laura me amou? Eu não sei. Você é amável. Obrigado. Mas de qualquer maneira, eu olho assim e falei, poxa, eu não tenho a resposta. Acho que nem ela, nem você tem. Por que você ama a Maria e não o João? Sim. Diz, não tem, mas amor. Então, já que eu não tenho a resposta, há questões filosóficas que eu não vou perder tempo com elas. Eu vou curtir o amor da Laura. Deixa eu abrir esse livro, tenho a vida para você aqui. Não quero saber, não começava a cuspir e tudo. O próprio carcereiro falou, não é bom se você aproximar da grade. Ele falou, tá bom. Saiu. Quando ele saiu, o carcereiro falou assim, você é um idiota. Por que eu sou idiota? Aquele padre que você mandou embora não era um padre. Era um governador do estado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. O seu indulto. No dia do enforcamento, eles deram as últimas palavras para aquele rapaz. E ele, olhando para todos que estavam ali, falou assim, eu quero apenas dizer uma coisa. Muita gente está pensando que eu vou ser enforcado pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeu. Entendi. Se você tem um carro, você tem que usar o carro. Eu responderia assim, não. Se eu sou obrigado a usar o carro, é o carro que me tem. Sim. Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo ou deixá-lo na garagem. E seja em qualquer situação, eu continuo um dono de um carro. Só que naquele momento eu estou andando a pé com o Sérgio ou estou fingindo? Tá andando. Tá andando. Eu não perdi o meu carro, mas ele ficou na Garagem. garagem. Deus, ele não perdeu nenhum dos dons de Deus que ele tem, nenhum dos atributos, melhor dizendo, de Deus. Ele não perdeu. Mas ele, por amor a nós, deixou na garagem e andou a pé conosco. De que maneira? Ele pegou a onisciência dele, deixou na garagem. Sem a onisciência, ele pôde perguntar honestamente, Adão, onde é que você está? Ele pegou a onipresença dele, deixou na garagem. Aí ele honestamente pode vir até o Jardim do Éden e caminhar com Adão e Eva. Ele deixou a imortalidade dele na garagem. Aí ele veio na cruz e morreu de verdade. Porque quando Deus Ele cria, nerfou ele. cria Adão e Eva, ele também cria algo tão tentador pra começar a ter pecado. Uhum. Por que ele criou esse fruto proibido? Eu vou responder colocando uma outra pergunta para introduzir a resposta. Quem pagou o maior preço disso? Nós? Não, ele. Por quê? Quando Deus criou os seres humanos, ele criou seres humanos livres. Tá bom? A inteligência artificial é muito legal. Mas eu não queria dormir com uma mulher de inteligência artificial. Não. Não. Você entendeu? Pode ser uma foto chopada, mas eu prefiro o ao vivo do que a foto. Sim. Tá certo? Se Deus criasse um monte de iPhones ou Samsung, a gente ia obedecer o que Deus queria. O meu telefone aqui, se eu quiser agora aqui tirar uma foto de vocês, eu tiro, ele me obedece. Você entendeu? Se eu quiser ligar a lanterna aqui, ó, ele ligou, ele me obedece. Só que ele não me ama. Ele só é projetado para aquilo.
Então, para me amar, tem que ser mais do que uma coisa inteligente, tem que ser mais do que uma coisa programada, tem que ser uma coisa livre. Então, a partir do momento que Deus criou seres livres, lembra que Deus não duela com seu próprio caráter, nem com a lógica, Deus assumiu um risco. Ele pode ser rejeitado. Por exemplo, ninguém roubava naquele reino, porque estava escrito na lei lá, se alguém roubar, vai ter os olhos arrancados. Causa e consequência. Ninguém roubava. Todo mundo dormia com a porta aberta, não tinha tranca, a delegacia ficava às traças, porque ninguém ia preso. Se roubava, quem quer perder o olho? Um belo dia, os soldados trouxeram majestade. Esse rapaz aqui foi apanhado em flagrante, roubando. E a lei mandou arrancar os olhos. Sim, a lei manda isso. Só que tem um problema, majestade, é o seu filho. É o príncipe. Nossa. E o menino implorando, pai, não arranca meu olho, não, pai, não arranca meu olho, não arranca meu olho. Se você fosse aquele rei, o que você faria? Eu não ia arrancar, não. No papo reto. No papo reto. No papo reto eu não arrancaria, não, do meu filhote, não. Ele falou, cara... Se você não arrancasse, o que o povo ia falar? Ah, esse rei não é justo. Se fosse o filho da lavadeira, ele arrancava. Mas como é o filhinho dele, e ele também não ia dar dando exemplo nenhum pro filho. Eu sou muito suave, acho que eu não ia arrancar o O olho que de que ele ninguém, não. fez? Ele arrancou? Não. Ele podia mudar a lei também, né? Mas não, também não dá certo. Se ele também arrancasse, também ia dar problema. Porque se ele arrancar fazendo esse rei não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Que rei tirano. Então ele não podia arrancar e não podia não arrancar. Palavra de rei não volta atrás. Sabe o que ele falou? Palavra de rei não volta atrás. São 2 olhos que a lei requer. São 2 olhos que a lei terá. Os dele. Arranquem os meus olhos e deixe meu filho vivo. Por que ele fez isso? Por amor. Ele conjugou o amor divino com a posição soberana de monarca. Deus fez a mesma coisa. O ser humano precisa de perdão, ele terá o perdão. Mas para perdoar a humanidade, alguém tem que enfrentar a morte eterna. Aí fala São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito de Deus sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Na língua grega, onde isso está escrito, tem um trocadilho entre vento e espírito. E no aramaico também que Jesus falava, que é a mesma palavra. Como se eu falasse assim, o espírito espireteia onde quer. Sim. Você não sabe de onde vem nem para onde que ele vai. E para finalizar, Jesus também falou para os apóstolos assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, mas chegará o dia em que haverá um só rebanho, um só pastor. Com esses elementos bíblicos que eu apresentei, o que eu posso responder para você? Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação ao grau de revelação que ele recebeu. Porque o único que era conhecedor do bem e do mal era Deus, não no sentido de praticar o mal. É porque só existia o bem no universo, mas Deus sabia, por sua onisciência, Podia ser provocado. o que seria o mal. Tá. Mas a partir do momento que os nossos pais comeram do fruto proibido, aquele conhecimento do mal que só Deus tinha, porque Deus sabia como é que poderia ser, nós passamos a ter por experiência. Porque até então ninguém sabia o que era morte, as suas perguntas ninguém saberia o que era. Então hoje nós estamos num parênteses na eternidade. E Pedro fala, nós não vamos encontrar justiça nesse mundo. Se você, por exemplo, no passado, você feriu o olho de um escravo, você era um senhor de escravos, que você era muito mau e vazou o olho de um escravo. Você pode nascer cego para pagar aquilo ali. Parece muito justo, mas Aliás, vou aceitar mais um aqui. Aí é sua mesmo. Obrigado. Seria mais justo. Mas só que para que Jesus morreu na cruz do Calvário se eu mesmo posso pagar pelos meus erros? Já começa por aí. Entendi. Seria algo que não... tá, entendi. Então já dei essa visão. A ideia protestante evangélica, ela é um pouco análoga à ideia católica. Tá certo? A ideia protestante evangélica acredita que antes de Jesus estavam todos num estado intermediário. Alguns acreditam que até hoje estão no estado intermediário e que na volta de Jesus só que vão para o céu definitivo. Um estado intermediário onde as almas estão ali até depois irem para um plano superior. E é lógico, na versão protestante evangélica, nem todo mundo vai ser salvo.
Outros vão pro inferno e já estão sofrendo desde agora. O inferno não pode ser argumento para ir pro céu. Eu não posso querer ir pro céu só porque eu tenho medo do inferno. Exatamente, é esse o ponto. O dia que o inferno... Eu sei que muito pregador Mas é usou muito isso no fácil ter passado. medo do inferno. É muito fácil, mas esse não é o amor. Não é amor. Entendi. O dia que a Laura estiver comigo... É tipo eu não amar minha mãe, eu só a respeito ali porque ela é a autoridade. Exatamente. O dia que a Laura estiver comigo, porque a porta tá trancada e eu estou ameaçando que se ela sair de casa eu vou matá-la, Não, amor. ela já não tá mais feliz. Sim, óbvio. Ainda que eu esteja numa mansão aí da zona sul do Rio de Janeiro, com L ponto, com tudo, ela vai estar sentindo uma prisioneira. Justamente por amá-la, a porta tem que estar aberta e sem ameaça. O céu, para poder me atrair, tem que estar com a porta aberta e sem ameaça. O inferno não é a advertência que Deus faz. Eu sei que muito pregador vai discordar de mim. Falar, não, vocês estão relativizando o inferno e tudo e tal. Teve até uma mulher que uma vez falou, o fogo do inferno já está no traseiro do Rodrigo Silva, porque eu falei justamente o que eu estou falando aqui. Mas eu, com todo respeito à opinião dos demais, o dia que eu começar a apelar para o inferno, para convencer as pessoas a irem para o paraíso, eu estou indo pelo motivo errado. Sabe? Eu estou indo pelo motivo errado. Não é por aí. Não é por aí. A principal razão pela qual eu quero ir para o paraíso é porque eu amo Deus, eu quero estar com Deus. Existe um outro ateu que talvez até também deboche. Por isso que eu acho que não é o deboche que faz a diferença. Entendi. Tem um outro ateu que talvez até deboche. Só que enquanto o primeiro está ferozmente resistindo ao Espírito Santo e cuspindo em Deus e cuspindo na graça e não querendo saber, o segundo ateu, às vezes, é um ateu porque ele foi criado, às vezes, num lar que o pai era um pastor e dentro de casa batia na mãe. Nossa. Às vezes ele cresceu numa igreja onde ele foi violentado por um líder religioso. Às vezes ele foi tão assim maltratado pelo chamado fã-clube de Deus que ele fala, peraí, não quero ser Deus. Vou até abrir um parênteses, não de um ateu, mas de alguém que recusou a Jesus por causa dos cristãos. Sabe por que você é tão ateu assim? Eu acho que agora eu entendi o seu ponto. É porque você tem tantas dores da vida que você ainda não conseguiu explicação para elas, que é mais fácil para você lidar com a certeza que não tem ninguém lá em cima do que trabalhar com a hipótese de Deus. Porque se você trabalhar com a hipótese de Deus, você tem que ter alguém para odiar. É, porque sua vida tá indo mal, né? E ele não fez nada. Traduzindo até numa parábola. Dói mais. O que dói mais? Uma criança órfã que a mãe morreu no parto? Ou a criança órfã que a mãe entregou porque não quis ficar com ele? A criança que foi A abandonada. segunda. Aí eu contei da minha experiência com a depressão e tudo mais e tal, e falei, olha, de repente, nesse momento, tem alguém que está a ponto de tirar a sua vida. Com certeza. E esse podcast que vai mudar. Eu tenho lá um rapaz do serviço mostrou o print, porque são milhares de comentários, não dá para o pessoal ver todo mundo lá, mas uma falou assim, eu tô arrepiada, porque na hora eu ia tirar minha vida, eu tava com os cumprimentos na mão, Não, pessoas já falaram pra mim. peguei aqui e caiu num podcast, que não tinha nada de Bíblia, não tinha nada. E quando eu olhei assim, você começou a falar justamente daquilo. Então, e tem uma promessa de Deus para pessoas como como que isso não é vocês. Deus, mano? Exatamente, tem uma promessa de Deus. Fala assim, o que você fizer ao menor dos meus filhos, dos meus pequeninos, a mim o fazeis. Então, pode ter certeza, vocês deixaram, não que o Rodrigo brilhe, mas que a palavra dele fosse aberta. E isso vai abençoar vocês e outras pessoas. E vocês entendem por que eu concilio bem certezas com respeito pelo diferente. Faz um curso sobre a Bíblia na internet. Eu fiquei com muita resistência. Falei assim, vai parecer que eu tô agora virando esses caras que querem vender coisa, né? O curso da Bíblia era o quê? Bíblia comentada. Eu comento a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Inclusive, agora eu vou entrar no Novo Testamento. Nossa, Boa. que legal isso. E aí, nós estamos com 40 mil alunos. Tá na descrição, quem quiser se interessar. E eu vou dar de presente para vocês aí, tá bom? Obrigado. Só Vai preciso ser de um muito e-mail, útil, vai ser só muito um útil. e-mail para cada um. E olha, os feedbacks que a gente tem recebido, tem tanto gente que já é teólogo, tem padre fazendo curso, pastor de várias igrejas, tem ateu fazendo curso, tem gente que não conhece nada de Bíblia fazendo curso. E eu vou explicando, passo a passo agora, eu estou entrando no Novo Testamento. Semana que vem eu vou gravar as aulas do Novo Testamento. Se daqui a 2000 anos as minhas palavras virarem Bíblia, e eu falar assim, gente, pô, hoje eu tô morto de cansado. Pô, beleza, eu tô morto de cansado. Velho, beleza.
Daqui a 2000 anos, o pessoal vai perguntar assim, como é que um morto se cansa? Você fala assim, olha, aí ele veio conversar comigo, eu já acionei o sinal amarelo. Daqui a 2000 anos, o que é isso, sinal amarelo? Vocês entendem, que sabe o que é semáforo, qual que é a linguagem que estou usando, qual a gíria. Você está usando uma gíria hoje que nos anos 50 não tinha sentido nenhum. Nem existia. Né? Então eu falei, pois é, a Bíblia foi escrita num tempo, num lugar. Se eu pegar essa cultura e trouxer para hoje, vai fazer mais sentido. Eu posso fazer isso? As pessoas podem fazer isso? O motorista perguntou, quem aqui fala inglês? Eu levantei minha mão. Yes, of course. Eu falei, o que eu tô fazendo? Você não se garantia ainda. Não, nada. 20 dias estudando sozinho. Não dá. Eu fui falando inglês de lá até chegar lá. E desde aquele dia, já preguei inglês, já apresentei paper nos Estados Unidos, já estudei nos Estados Unidos e tudo mais. Bom, para ser realista, eu tive aula de inglês sim. No ensino médio, que a gente chamava segundo grau, porque nem era no segundo grau, não tive. O verbo to be lá. Que é o verbo to be, que na verdade eu tive, nem foi no segundo grau, que eu fiz curso técnico de contabilidade, não tinha inglês. 1 ano, que é verbo to be. Aquilo ali, para dizer que eu... Então eu tive aquilo, eu tive. Não, mas nem CCAA, nem o ASIG, nem nada, nem papapá. E até hoje, isso para mim é um dom de línguas. Entendi. Você Entendeu? consegue se A capacitação, essa condição que eu tô de passar no curso da Bíblia Comentada. Tô falando curso, mas na verdade hoje é uma plataforma, sabe? Tem tudo ali. Que eu passo na mesma linguagem que eu uso com o teologando em sala de aula. E uma criança de 9 anos entende. E eu sei que entende, sabe por quê? Que alguns fazem desenho, alguns comentam. Eu fui para os Estados Unidos esses dias, tem um camarada brasileiro fazendo doutorado lá na América. Laura estava comigo. Ele veio porque o menino dele queria me conhecer. O menino está sendo alfabetizado lá no inglês. O menino fez um livrinho assim de as pessoas que influenciaram você. O menino fez em minha homenagem. Tudo escrito em inglês. Bonitinho. E ele escrevendo as coisas que eu falo, desenhando os pedaços ali. E ele tem 9 anos. Que da hora. Você tá entendendo? E ele tem uma velhinha, às vezes, também assim, que pelo português você vê que ela não é muito... Eu sou sua aluna, eu assisto você tudo, tá muito bom pra mim, meu netinho, põe pra mim. E eu tenho também o camarada com doutorado da USA. Pô, cara, obrigado, você me abriu a cabeça, eu tô entendendo alguma coisa, e tô muito legal e tudo. Aí já extrapolou a técnica. Aí já é o Espírito Santo que tá trabalhando. E Nabucodonosor, o filho dele assumiu o poder e a Babilônia se tornou a grande potência mundial. Hoje é Estados Unidos, na época era Babilônia. E o Nabucodonosor, ele fez um estrago em Jerusalém, porque ele em 587 a.C., ele foi lá, destruiu o templo de Jerusalém, levou os judeus presos para a Babilônia como escravos, uma situação de humilhação terrível. E a Bíblia conta a história do profeta Daniel, que todo mundo em casa deveria ler. Daniel tem profecias muito interessantes sobre a volta de Jesus. Daniel deu até data para alguns acontecimentos que aconteceram séculos depois dele. E é tão séria essa parada que sabe quem estudou Daniel e falou mais sobre Bíblia do que sobre ciência? Quem? Sir Isaac Newton. O Ele brabo? estudou Daniel. O brabo. Tem, inclusive, um livro dele, As Profecias de Daniel e Apocalipse. Uns 40 anos atrás, os brasileiros trabalhavam no Iraque, na Mendes Júnior, em construção civil. E um brasileiro, todo sábado, ia fazer o quê? Visitar as ruínas da Babilônia. Um monte de tijolo, pedra, julgado, não tinha nada lá para ver. Aí quando ele voltou pro Brasil, ele falou assim, rapaz, eu vou voltar pro Brasil. Ele fez amizade com um cara que cuidava lá. Cara, deixa eu levar um souvenir. Pode levar, o que você quer? Eu quero levar essa pedra aqui. Pode levar. Ele disse que vários dias ele chutava essa pedra, que na verdade é um tijolo, para debaixo assim, porque tinha uns desenhos. Aí ele falou, achou bonitinho. Aí quando ele trouxe isso aqui pro Brasil, ele falou, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou jogar isso fora. A mulher dele, não, joga fora não, já que você trouxe. Dá para o professor Paulo Barbosa, que ele é professor de História e Religião lá na escola adventista, lá no Espírito Santo, ele vai servir. Aí esse professor ia dar aula de Religião e de História, mostrava, isso que veio da Babilônia. Ah, que legal e tal. Quando esse professor Paulo Barbosa aposentou, que hoje ele já faleceu, ele foi visitar o UNASP, onde eu dou aula. Nessa época, o museu ocupava uma salinha, como eu falei com vocês. E eu tenho um pouquinho de tijolos lá com escrita cuneiforme, esse tipo de escrita que usava na Mesopotâmia. E ele falou, eu tenho um tijolo com esses desenhos lá em casa, eu vou doar para vocês. Meu olho cresceu. Falei, como é que é? Peguei o carro, vazei na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele colocou esse tijolo no meu colo. Nossa. E você já sabia de onde era? Na hora. E ele falou, Babilônia, Iraque. Eu falei, isso aqui é sumério ou babilônico, alguma coisa. Quando ele botou na minha mão, eu falei assim,
pastor, que ele era um pastor. Eu falei, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Aqui Meu Deus, que louco tem um isso. asterisco na primeira linha lá em cima, você lê Dingir. Dingir. Dingir é um epíteto, é um prenome de alguém importante. É como falar Sir. Você já sabe que é o nome de alguém importante. Mister, alguma coisa. Essa língua da Babilônia aqui, que era a língua falada na época do que Daniel estava lá na Babilônia. Certo. Ela não é ela não é alfabética. Ela não tem A, B, C, D, E, F. Ela é uma língua silábica. É pá, pé, pi, do, na, que é assim. Você entendeu? Sim. Então você tem Dingir, Nabu, Kudu, Ri, Uzur. Nabucodonosor. Aí, lá na frente tem como se fossem duas trombetinhas assim. Você lê Lugal, que significa rei. AKD, de Babilônia. Para resumir, as 3 linhas estão assim. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Êxida. E aqui está um pouco borrado, mas a gente deduz que é filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Olha lá, ó. MAB significa Museu de Arqueologia Bíblica. Isso aqui significa o quê, Rodrigo? Isso aqui é a lamparina, Ah. a lamparina dos tempos bíblicos, que você acendia a lâmpada, então como se fosse o bico de uma lamparina. E Daniel tinha uma vida lá em Jerusalém. É como vocês. Daniel é um jovem empreendedor. Imagina hoje se vê um país inimigo, arranca vocês daqui, Meu Deus. leva você para um país que não é o seu, te obriga a falar uma língua que não é a sua, a rejeitar o seu Deus para aceitar o Deus dele. Nossa, mano. E todo dia que você passa na porta do templo dele lá, Você vê. você vê as peças tão preciosas para você lá dentro. Que isso? Daniel devia ter ficado muito humilhado. Aí Deus falou com Daniel, leu pessoalmente essa inscrição, que era uma inscrição externa. Que no Indiana Jones, esse é o tesouro, o Palácio do Tesouro, ele entra e tem um monte de coisa lá, mas na verdade é só uma salinha, porque isso era um túmulo. Isso aí tudo é um túmulo? É um túmulo. Enterrou quem aí, meu? Aí que tá. O senhor Petra. A gente não sabe quem era, né? Deus criou a maconha. Sim, porque é a planta. E aí? Bom, se fosse boa, não seria maconha, seria boa conha, né? Você sabe que a nossa mente, ela tem vários compartimentos. É muito bem montado o negócio. Não, toda vez que fala de corpo humano, eu falo assim, é Deus. É Deus. Por exemplo, quando você está comendo, tem uma parte do cérebro que está sendo ativada. Quando você está transando, tem uma outra parte do cérebro que está sendo ativada. Quando você está vendo uma cena de violência, tem outra parte que está sendo ativada. Quando você está vendo uma cena de nostalgia, é outra parte. E assim por diante. E os caras mapeiam tudo com fotografias de pósitrons e tudo. E tem uma parte aqui assim, no lobo frontal, que só é ativada por 2 tipos de experiências. Experiências religiosas, místicas, religiosas, ou efeito alucinógeno de droga. Interessante que a droga, ela consegue afetar o mesmo ponto do cérebro que o Espírito Santo toca para falar com você. E o Santo Grau? Rolou isso aí mesmo? Teve ou não teve? Não, o Santo Grau é um mito. Na Idade Média, começaram a criar muitos mitos sobre Jesus. Você entendeu? E um deles era do famoso Santo Grau. O copo, para a galera que talvez não saiba, o copo que supostamente tocou nos lábios de Jesus. Aí tem várias histórias. Um que ele foi parar na França, na região da Gália. Aí o Da Vinci, o Dan Brown falou que era o corpo de Maria Madalena e tudo mais. Mas isso tudo é mito. É mito. E, aliás, uma das coisas que a arqueologia me faz Nossa, eu tenho uma pergunta que eu é guardo isso separar o que é mito do que é realidade. Então ele subiu por aqui. E esses degraus, é interessante que é um degrau largo, um curto, um largo, um curto, um largo, um curto. Aí eu vou subindo e vou explicando. Como o cara explicou para o Neil Armstrong. Por quê? Porque se você tem um degrau estreito e um largo, um estreito e um largo, você não vai subir de qualquer jeito. Você vai subir olhando para baixo para não cair. Então isso era uma maneira de trazer reverência para o templo, que ninguém ia subir e descer igual uma boiada. Rápido, olhando pra cima, todo mundo... Reverente. Olha, eu quero só agradecer, porque sem nenhuma demagogia, para mim é um privilégio estar aqui. Várias pessoas me perguntam, quando é que você vai ao Podpah? Eu falei, não, nunca te chamaram. Vou. E vocês estão chamando aqui, muito queridos e tal. Obrigado por terem... O Serginho quase chorou quando falei que ele queria vir, minha esposa. Vai vir meu mais, bem. monstro. Sobre o museu, mês que vem vai ter uma surpresa. Tem surpresa Aí, ó. mês que vem no museu. Ah, é verdade. Posso falar? Pode.
É que é o seguinte, lembra o filme Uma Noite no Museu? Lembro. Ô, esse filme é bala. É bala. Eu vou fazer, e junto com mais... algumas outras arqueólogas lá, nós vamos fazer Uma Noite no Museu. O Corujão, tipo de Jesus? Corujão mesmo. Agora, mais detalhes, fiquem nas redes sociais. A plataforma do Bíblia Comentada, o link tá na descrição aí. E você fazendo. E vocês eu vou dar de presente pra vocês Muito aqui. obrigado, muito E obrigado. eu vou ser bondoso aqui, pra galera também que quiser, a gente vai presentear a galera ali, porque, coitados, eu enchi tanto o saco deles ali do Google ali que. Ah, esses moleques. E quem faz o curso A Bíblia Comentada, ou a plataforma Bíblia Comentada, também está, além de se beneficiar do conhecimento bíblico, está ajudando a manter o museu que foi construído em sua maior parte por recursos disso aqui. A gente teve doações também, é claro, que eu agradeço os doadores, mas também vieram dos alunos. Então, hoje tem o nome dele lá, mais de 40 mil alunos. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado Foi demais mesmo. aqui. De boa, viu? Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó... Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente, a gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo, também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos, então é aqui Tá que você aqui. tem que ver, tá bom? É Clica isso. no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde, a cor do canal é verde.